abreviação do painel, eu vou chamar Marcelo Dieder e Fábio Pina. Também os participantes, Renato Armani, gerente de inovação da Waldivio. Miguel Faria, IT Solutions Manager da Huawei. Aslan, Sales Engineer da Suzy. Heloísa Pereira, gerente de desenvolvimento de sistemas cloud da Embratel. Richard Hager, COO da Nubelio. Bom, acho que está todo mundo aqui agora. Pessoal, então a ideia aqui do painel, a gente, como comunidade, criou algumas perguntas. Tá? A gente vai ler essas perguntas aqui e a gente vai direcionar para um dos integrantes aqui do painel para fazer uma resposta e ficar livre para todo mundo fazer uma réplica ou responder alguma questão. No final, a gente abre para perguntas aí ao público, a vocês. Tá? Então, a ideia, de novo, fazer um bate-papo da situação atual do OpenStack, o futuro, falar um pouco de negócio, falar um pouco de questões técnicas. Então, entendo que vai ser bem produtivo. Tá? Então, eu começo falando a primeira pergunta aqui, para o Renato Armani, da UOL. Eu vou ler aqui a pergunta, tá, pessoal? E aí a gente faz a discussão. O conceito de multi-cloud, no uso de diferentes tipos de cloud de uma forma integrada, tem sido bastante discutido no mercado internacional, e mais recentemente também no Brasil. Na pesquisa da Fundação OpenStack, que reúne participantes de todo o mundo, a padronização de APIs em uma plataforma aberta e também a fuga do lock-in têm sido os principais motivadores para o uso do OpenStack nas empresas. Poderá o OpenStack ser um facilitador para a integração de nuvens públicas e privadas? Qual é que é a sua visão aí, Renato? Primeiro, agradecer aí a comunidade, a força. Gratificante demais ver esse evento aí rolando. Eu entendo e já acompanhei algumas discussões da própria comunidade, de pessoas compatibilizando módulos com outras nuvens do OpenStack. O próprio HIT tem alguns módulos para orquestrar AWS e coisas do tipo. Mas eu acho que se tiver um projeto, uma tecnologia de infraestrutura como serviço de cloud computing que vai abraçar isso, é natural que seja o OpenStack, justamente porque desde a filosofia do projeto ele foi multi-vendor, sem lock-in, fez a coisa ser open source e não teve rabo preso com um ou com outro player. Então, acho que faz sentido nesse aspecto, mas a gente está vendo a tecnologia indo para um rumo que eu acho que é muito do que o Newton objetivou agora, esse último release do OpenStack, que já é a parte de container, de orquestração, e as aplicações começam a ir para isso, e isso já traz uma mobilidade multi-cloud. E tem outras ferramentas de mercado de gerenciamento multi-cloud, libs para orquestrar diversas. Então, a sensação que eu vejo tem esse potencial, tem iniciativas dentro da comunidade, mas eu acho que a gente está num momento de rediscussão. Eu não sei se dá tempo de abraçar essa pluralidade versus plataforma como serviço, container e tudo isso que já está entrando na camada de cima e mudando um pouco a forma de orquestrar. Estou achando que o OpenStack vai acabar focando um pouco mais nisso. Mas acho que faz sentido como filosofia. Bom dia a todos, o meu nome é Miguel. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa organização fantástica e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Em relação à questão da multi-cloud, eu acho... Eu vou aqui apresentar, já agora só um parênteses, eu vou apresentar aqui a visão da Huawei, a visão estratégica da Huawei, inserida, obviamente, no contexto da comunidade OpenStack, mas vou também dar um pouquinho da minha visão técnica e da minha experiência nos últimos anos nesse mercado. A questão da multi-cloud, na minha opinião, é realmente muito importante. Faz todo o sentido a gente olhar para a cloud de uma forma mais integrada. Okay? A visão da Huawei é que, realmente, a gente deve olhar para a nova forma de fazer IT, não é? Olhando logo para a possibilidade de ter clouds privadas, clouds públicas e clouds híbridas debaixo ou funcionando sob a mesma arquitetura. E aqui, realmente, o OpenStack tem um papel fundamental, na minha opinião. E a razão pela qual eu acredito nisso é uma questão de flexibilidade. E aqui entramos no gancho que foi dado aqui inicialmente da questão da padronização das APIs. Por que isso é importante?
Porque, senão, no futuro, a gente vai acabar onde havia começado com toda essa nova questão da cloud, que é você vai acabar fazendo computação em silos. Se você não tiver uma estratégia, se você não tiver projetos de padronização, de estandarização das APIs. Porque, caso contrário, beleza, você vai acabar funcionando em cloud, dentro da sua cloud ou dentro da sua plataforma, você vai ter toda essa flexibilidade, você vai ter toda essa escalabilidade, você vai ter autoscaling, mas depois vai acabar ficando preso num silo maior, pior do que isso, mais complexo, né? Então, realmente, a questão da padronização das APIs é muito importante, na minha opinião, porque eu não tenho que saber exatamente o que está acontecendo dentro de uma cloud, eu tenho que saber muito bem como consigo plugar uma coisa na outra, como consigo fazer a conexão, a interface. Okay? Um último ponto que foi levantado aqui é a questão do lock-in. Realmente, isso é um ponto muito importante, que é uma das principais causas que fez a Huawei apadrinhar e estar tão junto da comunidade e usar o OpenStack nos seus produtos. Vocês nunca vão ouvir falar a Huawei em qualquer coisa que direcione para o agarrar um determinado vendor. Então, isso reflete na nossa visão e na nossa forma de estar no mercado. Tá? A gente acredita que realmente por exemplo, o ser compatível com um determinado número de vendors, de fabricantes, é chave para o sucesso. E é chave para o sucesso não só de empresas que implementam comercialmente essas soluções, como para a própria comunidade OpenStack sobreviver. Muito obrigado. Bom dia. Também queria agradecer, em nome da Embratel, a oportunidade de estar aqui no evento maravilhoso e o papel do OpenStack Brasil, sempre lado a lado, ali com tudo, a gente acompanha vocês. E, bom, voltando à pergunta, a questão de multicloud, assim, a resposta é sim, certamente o OpenStack é uma peça-chave para o processo de multicloud. Quando você está falando de multicloud em geral, a abordagem comum é você ter um CMP por cima, né, orquestrando, e aí, obviamente, o fato das APIs padronizadas, abertas, de extrema importância para o processo de integração com o CMP, o fato do OpenStack já possuir alguma compatibilidade, mesmo que parcial, com algumas nuvens públicas, né, de API, e a questão já abordada aí também de containerização, porque eu acho que algumas empresas que começaram a desenvolver as aplicações para clouds públicas, às vezes vão para aquele Peak Hotel Califórnia, desenvolveram ali muito especificamente usando tecnologias de um provedor de cloud pública A ou B, e migrar isso, ou tirar de lá, ou ter uma alternativa de disaster recovery em outra cloud, ficou complicado. Então, o uso de containers ele vem para libertar um pouco as aplicações, torná-las mais móveis, e aí, nisso, volta a importância do OpenStack e o foco que tem sido dado para projetos como o Magnum, enfim. E aí, só para terminar, eu acho que na verdade, não acho, tenho certeza que o OpenStack é uma peça fundamental nessa estratégia, tendo como base ver grandes empresas ou empresas muito tradicionais de tecnologia, como bancos que há 4 ou 5 anos atrás não queriam ouvir falar de cloud, e hoje implantando soluções de multicloud, onde o OpenStack é uma peça fundamental, dedicando recursos substanciais na construção de uma cloud OpenStack como parte de uma estratégia multicloud. Então, sim, certamente a resposta é sim. Tá legal? Bom dia.
Acho que todo mundo está de acordo que multi-cloud é uma tendência. Acho que não tem muita questão sobre isso. Assim como é uma tendência, é um desafio e é uma oportunidade. E é um desafio muito grande para os consumidores de infraestrutura, e aí eu não falo nem de consumidor de cloud, mas consumidor de infraestrutura, e para fornecedores de infraestrutura. E a cloud está muito ligada na evolução e maturidade das aplicações. E para que seja possível a realidade multi-cloud, a parte crítica é uma integração, uma API unificada para que tudo isso possa funcionar, onde, eventualmente, em algum momento, você possa ter aplicações rodando de um lado ou de um outro, de forma suave, de forma onde a infraestrutura possa receber esse workload de forma tranquila e transparente, né? Então, bem como a evolução da multi-cloud, das APIs e da questão de containerização, tem que se acompanhar, a maturidade das aplicações tem que acompanhar essa evolução como um todo, né? Então, é claro que quando o consumidor de infraestrutura ele tem uma demanda muito forte, ele muitas vezes traz parte desse workload para dentro de uma infraestrutura privada, que é a cloud privada, e onde o centro disso tudo, principalmente da ponte da cloud privada para as clouds públicas, está o OpenStack, né? Então, com certeza, vocês que estão aqui, principalmente para as pessoas que estão iniciando no mundo de OpenStack, essa visão de futuro, de desdobramento, de evolução do consumo de TI como um todo, é muito importante. E de novo, acho que está todo mundo no lugar certo aqui com essa discussão, com esse evento que tem esse core na discussão. E, de novo, acho que o caminho é esse. Sim, o último vai repetir quase as mesmas coisas, né? Mas o OpenStack é uma tendência e define alguns padrões. A questão da sanitização das APIs é uma coisa muito importante. E eu vi de um amigo, ele falou assim, eu não quero mais criar gado, mas eu quero criar gado, eu não quero ter um gatinho em casa que eu tenho que dar total atenção para ele, que é no conceito da máquina. Ele quer levantar milhões de containers. E isso vai trazer uma facilidade muito grande, essa questão do OpenStack, da questão de nuvem, a integração da nuvem privada com a nuvem pública. Então, ficar com esse conceito de não querer criar um gato e sim ter um rebanho de máquinas com a questão dos containers. Vamos lá, a próxima pergunta é direcionada ao Richard Nanubelli. De acordo com algumas pesquisas, a falta de profissionais com conhecimentos avançados em OpenStack pode ser a principal dificuldade de uso da plataforma nas empresas. Na pesquisa realizada no Brasil, 40% afirmam que esta é uma das principais dificuldades. Na opinião de vocês, isto pode ser de fato um empecilho para o uso de OpenStack nas empresas? Como superar esta barreira e de que forma as empresas com conhecimento técnico avançado na plataforma podem ajudar nesta caminhada? Eu não gosto de falar de empecilho, eu gosto de falar em desafio. Sem dúvida nenhuma, o conhecimento técnico para adotar uma plataforma como o OpenStack, ele é importante. E todas as empresas que adotam isso, principalmente não só consumindo, mas provendo a própria infraestrutura interna, esse conhecimento é essencial para que a empresa possa ter autonomia e segurança em sustentar essa plataforma. Agora, é a evolução normal, não se pode ficar parado. O mercado de TI é um dos mercados mais dinâmicos que existe, e sempre foi e vai continuar sendo. Então, a evolução dos profissionais para adquirir novos skills, novos conhecimentos, para a gestão, para a sustentação não só de pequenos silos, pequenos compute nodes, mas sim um grande volume,
e provendo isso como serviço, sem dúvida nenhuma que precisa ser encarado pelas empresas, pelos profissionais de mercado, como novos conhecimentos que têm que serem adquiridos. Você falou realmente um desafio. Se a gente for pensar um pouco do histórico, como a nossa profissão é um pouco dinâmica, há 5 anos atrás só falava sobre virtualização. Começou as plataformas de virtualizações. E hoje o conceito é nuvem. Nuvem, Docker, tudo baseado em software defined. E muitas pessoas acabam parando, acabam se acomodando naquilo que eles trabalham e não procuram evoluir. Muitas vezes a pessoa tem que aprender sobre as coisas do trabalho dela, sobre as tecnologias, e não consegue ter oportunidade nisso. Então, às vezes, pode ser questão até das empresas apoiarem mais alguns funcionários a fazer algum tipo de treinamento e interesse das pessoas. Mas eu acredito que a gente tem um déficit muito grande de pessoas que ministram treinamentos sobre a OpenStack aqui no Brasil, que realmente apresentem cases como os nossos aqui, para as pessoas poderem terem referência sobre com as implementações. Eu também não acredito em empecilho, é certamente um desafio, mas é natural com toda a tecnologia nova, esse processo de adaptação de conhecimento, de criação de profissionais, né? Então, nas telcos, MPLS, há X anos atrás, era uma novidade e os profissionais tiveram que ser treinados para isso. Então, eu acredito que é uma coisa totalmente normal. Os benefícios da plataforma superam em muito qualquer desafio. E, pensando no OpenStack em si, eu tenho uma formação meio dupla, tenho uma formação de rede tradicional lá de trás, que foi uma formação muito cara, muitas vezes, a maior parte das vezes, muito subsidiada por empresas, assim. E a primeira vez que eu coloquei a mão no Linux e falei, uau, posso fazer tudo isso aqui por vontade própria, eu posso correr atrás de informação. Então, aquilo, para mim, foi incrível. E com o OpenStack, hoje, é um universo de informação amplamente disponível por uma comunidade super ativa, super sólida. É uma plataforma extremamente documentada. Os vídeos do OpenStack Summit são... É um universo em si você mergulhar ali. Então, tem as empresas que querem adotar o OpenStack, elas têm caminhos, obviamente, de contratar professional services e colocar os profissionais para já irem aprendendo durante a evolução desses serviços, o projeto de arquitetura, que é para mim, uma fase importantíssima, e estimular também, né, os cursos, mas para o profissional que sozinho ele pode cair num universo maravilhoso. Quanto ao professional service, que eu acredito que também pode ser um caminho para muitas empresas, o bacana é que no Brasil a gente tem já empresas muito avançadas prestando esse tipo de serviço, não só montando uma arquitetura com o núcleo básico ali do OpenStack, como fazendo serviços de integração avançadíssimos. Então, eu acho que temos tudo para que o OpenStack seja adotado fortemente por aí. Bem, a questão dos profissionais, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, tem a ver com o estado atual de um determinado mercado. Em concreto, isso também está linkado à geografia, como é óbvio. Então, se isso é verdade aqui no Brasil, se vocês forem para os Estados Unidos, alguns países asiáticos, ou mesmo alguns países na Europa, vocês vão ver que realmente o estado de evolução do OpenStack poderá ser um pouquinho diferente. Em alguns casos, mais evoluído, e aí vocês vão ver, como é óbvio, que tem uma oferta muito grande de profissionais muito bem qualificados, e, mais do que isso, com muita experiência. Tem outros mercados que, como é óbvio, são mais emergentes, mas isso é mesmo assim, é a vida. Então, faz parte da natureza do próprio mercado em que estamos. Isso é um ponto. Outro ponto tem a ver com a evolução do próprio profissional ao longo da sua vida útil. Tá? Vou contar uma história muito rápida.
A minha esposa, por exemplo, ela tem uma função similar à que eu tenho. Ela começou como gerente de produto, mas numa indústria farmacêutica. Como vocês sabem, o ciclo de desenvolvimento de um produto de indústria farmacêutica é muito longo. Falamos entre 5 a 10 anos. Como é óbvio, ela tem muito tempo para saber o seu produto, de A a Z, de Z a A, saltando, voltando. Então, o grau de conhecimento e de especialização é muito profundo. O problema no mercado do IT é que nós exigimos a todos os profissionais que tenham um conhecimento com o mesmo grau de profundidade. A diferença é que as releases mudam de 6 em 6 meses. Então, isso também é um desafio. Tá? Esse é um desafio que não é de agora, não tem a ver com cloud, nem com OpenStack, tampouco. Tem a ver realmente com a estrutura do mundo tecnológico, que evolui muito, muito rápido. Vamos lá, isso é a realidade. Sugestões de solução, ou como endereçar essa realidade, essa questão. Olha, começando com eventos como esse, por exemplo, onde a comunidade se reúne. E uma comunidade é isso mesmo, pessoal. São pessoas diferentes, são grupos diferentes que fazem parte da mesma comunidade. Então, vocês veem aqui pessoal da indústria, vem pessoal da própria comunidade e organização do OpenStack, vem os usuários desse lado. E essa troca de ideias e experiência tem que ajudar realmente a que o próprio profissional se desenvolva de uma forma muito rápida. Hoje em dia, já ninguém vai ter tempo para ler manual. Hoje em dia, a gente vê os vídeos do OpenStack Summit. E por aí vai. Também temos que criar novas formas de aprender, né? Novas formas de passar conhecimento. Usar todas as ferramentas que temos de colaboração, de social media, e acelerar esse desenvolvimento. Então, acho que é muito por aí. Em relação à documentação, como é óbvio, a documentação já é muito boa, mas a minha opinião é que deve ser feito um esforço para massificar a mesma documentação. Não fazer tanto, ajudar a que não seja tanto uma coisa que a pessoa tenha que correr atrás. Estão entendendo? E aí vai ajudar um pouquinho mais essa questão da massificação e da chegada da informação aos profissionais. E os próprios ciclos de certificação, que eu já ouvi aqui hoje e fiquei muito contente, que tem que ter muito curso, tem que haver muita coisa rolando ao mesmo tempo para que realmente os profissionais possam acompanhar. Olha, quando eu comecei a minha carreira profissional, um dos cursos que eu fiz, eu lembro, foi um MCSE da Microsoft. Eu tive 6 meses de treinamento e 7 exames. Hoje em dia, os profissionais de IT não têm tempo para isso, na minha opinião. Então, as formas de aprendizagem, as próprias formas como a gente organiza os cursos, têm que ser repensadas também, têm que ser melhoradas, aceleradas. Tá? E depois as empresas têm que realmente suportar os profissionais. As empresas têm que trazer para dentro da empresa essa necessidade de documentação, treinamento. E, por fim, acho que algumas empresas, como é o caso das nossas aqui, participar também diretamente com a comunidade, exatamente para ouvir as necessidades e os desafios que a comunidade sente, mas também transmitir a necessidade que a indústria e que as empresas que estão usando o OpenStack de uma forma comercial também sentem. Não adianta o OpenStack se nós não conseguirmos ter projetos que tragam valor agregado para o mercado. Okay? Isso é óbvio. Tá? Então, acho que é isso. Tá? Quando eu vim da empresa chamada Dualtech, que foi comprada no começo do ano pelo UOL, e lá nós começamos a estudar o OpenStack em 2011, quando o projeto era pequeno. Enfim, aqui no Brasil, pouca gente estava falando. A comunidade até existia, né? O pessoal do Serpro já tinha começado e tal, mas era bem pequena. E, enfim, nós conhecemos a solução, vamos testar lá. Envolvemos pessoal de desenvolvimento, pessoal de infra, fazer laboratório e tal. Mas aí nós vimos realmente a complexidade, não só a complexidade, mas o OpenStack é uma das tecnologias que estão aí que está nesse momento de disruptura, né? Mudando a carreira, principalmente o pessoal de infra, misturando. Hoje o cara de infra tem que saber programar, o desenvolvedor tem que estar mais próximo com a infra e por aí vai. E a gente
na época foi humilde, porque senão eu acho que a Dualtech não conseguiria ter trilhado o caminho que criou e ter construído nuvem pública e tal. Nós fomos atrás de um parceiro. Naquela época, até os grandes players estavam começando. Hoje a gente tem opções diversas aí. Então, nós conhecemos no Summit de Boston, em 2012, uma empresa da Espanha, pequena, uma startup, que tinha uma distribuição com suporte, com programas de treinamento. E nós abraçamos essa empresa e foi ali aquele empurrão que a gente precisava para avançar no conhecimento de forma rápida. E, com isso, a gente começou a fazer treinamento com equipe, e aí o próprio buzz do OpenStack começou a acontecer, e aí profissionais vieram, mas profissionais que não tinham experiência nenhuma para ser capacitado lá dentro. Então, o que eu queria dizer, o resumo da ópera dessa história é que, sim, não temos ainda a mão de obra no volume que a gente necessita, não só para o OpenStack, como para todo esse mundo novo que está vindo. Dificilmente as universidades de tecnologia e os treinamentos tradicionais vão conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia. Isso não é um problema só no Brasil, eu acho, no mundo. Então, o caminho, eu acho que é isso. A gente hoje tem opções aí diversas de treinamento, opções diversas de empresas fazendo implantação. Se você não tem equipe de infraestrutura, não quer perder tempo com a plataforma, mas quer tirar o benefício, você tem prestadores de serviços que vão criar sua nuvem privada e cuidar dela dentro do data center ou usar a própria nuvem pública. Então, hoje temos opções. Eu acho que o importante e o recado é, se você precisa criar ali a sementinha para florescer e capacitar o time, é o melhor caminho. A gente tem que ser responsável agora por formar profissional, porque a velocidade é muito alta. Então, procure um parceiro, abrace a ideia, ele já vai te dar, tudo que o pessoal vai ralar ali por 2 anos para chegar, às vezes você já consegue com ele aí ganhar em 1 mês. Então, começa por aí até criar mesmo a equipe responsável e aí conseguir seguir o caminho aí para frente e evoluir. Mas eu acho que não tem muito... Não adianta a gente esperar que vai mudar a educação, as faculdades, o sistema acadêmico na velocidade que a TI exige. Eu acho que é quase impossível de ser 100%. Tem que melhorar, mas eu acho que solucionar, não. Quer dizer, dá para concluir que tudo passa por um pouco de cultura, né? Cultura das empresas no Brasil, cultura das empresas, né? Ou seja, opções tem, né? Basta as empresas talvez saber a maturidade de cada uma para saber se ela pode conduzir sozinho um projeto de OpenStack ou se ela precisa de algum apoio mais profissionalizado. Né? Pode, de repente, ser temporário. Legal. Bom, a próxima pergunta dá uma continuidade um pouco do que a gente está falando aqui, fala um pouquinho sobre o futuro do OpenStack. Tá? É uma pergunta para o Aslan, tá? Da Suzy, então eu vou ler aqui. O OpenStack teve um caminho muito próximo do que o sistema Linux teve. Né? Um projeto experimental que cresceu e hoje é um dos sistemas operacionais mais utilizados nas corporações. O que espanta no OpenStack, entretanto, é este mesmo crescimento, porém de uma forma muito mais agressiva. Logo após o seu início, quando a NASA e a Hackspace iniciaram o projeto OpenStack, diversas outras empresas iniciaram com a participação do desenvolvimento do projeto ou na integração de outras tecnologias. Hoje, após apenas 6 anos de vida, um projeto muito grande, muito maduro, embora muito novo. Na opinião de vocês, este caminho continuará? Como estará o OpenStack no futuro? E como estará o OpenStack quando o mesmo completar 10 anos? Vai continuar. De certeza. Como a gente estava comentando, sobre o ciclo são 6 meses por release. A cada release nova tem mais novidades, mais novidades, mais novidades. E essas novidades vêm de cases, necessidades que empresas têm, e hoje a gente não consegue determinar aonde vai chegar, mas a gente sabe que vai ficar grande, porque hoje a gente tem como referência o Linux, cresceu muito, roda milhões de servidores no mundo, e o OpenStack está definindo o padrão para a nuvem. Todas as soluções que são implementadas, são desenvolvidas, está definindo um padrão que estão sendo implementadas nas empresas. Então, não é somente um projeto de nuvem que você vai implementar na sua empresa. Você também está ajudando a definir o padrão de como a nuvem, o sistema de nuvem vai ser entregue também no futuro. E daqui a 10 anos é quase improvável você determinar o que teria, o que vai ter, o que não vai ter. Porque, vamos falar de 2 anos atrás, você começou a ter o suporte ainda de containers. A gente não se sabe ainda que daqui a mais 2 anos vai nascer um Pokémon dentro. Vai precisar caçar Pokémon dentro da nuvem. A gente não sabe.
essas demandas de empresas, de projetos, as implementações que a SUSE, a Huawei, até o Nubelium, todas as empresas hoje que apoiam um projeto e estão implementando, começam a aprender sobre necessidades dessa questão do mercado. O Linux nasceu como um projeto, lá do Linux, e não tinha nenhum tipo de intenção, ou vai rodar em milhões de servidores como está hoje. O OpenStack nasceu com a ideia de ter uma solução de nuvem. E a gente não usa a solução de nuvem em casa, usa na empresa. Beleza? E foi baseado nesse case, atrás de case, implementações que vocês vão fazer, que vai determinar onde esse projeto vai chegar. Então, posso falar que, quando completar 10 anos, 15, 20, 30 anos, o OpenStack vai chegar aonde a gente conseguir apoiar e passar o conhecimento, as nossas necessidades para o projeto. Acho que isso é importante. Vai depender muito de nós. Então, daqui a mais 4 anos aproximadamente, não se sabe, mas o futuro é bem animador. Falar de futuro é complicado, né? Mas a gente tem que se agarrar em algumas coisas que a gente tem mais certeza. Alguém tem dúvida aí que o workload de informações vai subir? Alguém acha que vão existir menos apps ou menos fotos que você coloca na cloud? Então, tendências estão claras, né? E aí a gente volta um pouco para as opções que a gente tem, que são no mercado, né? Então, é difícil ter uma visão de longo prazo, mas a de médio prazo, as opções estão aí, né? Como que você vai fazer para gerenciar o seu workload de forma ágil, de forma eficiente, de forma com custo-benefício, né? As opções são diversas. E OpenStack, com certeza, está no centro dessa discussão, e é a solução que, quando você não vai para uma cloud pública, é ela. A curto prazo, a médio prazo, não existem outras opções, né? Então, não tem muito o que pensar. Se você tem um plano de 5 anos para a sua arquitetura de TI, acho que não tem muito o que pensar. Vocês foram bem radicais em falar em 10 anos, né? Mas 10 anos a gente está falando de 2026 e eu tenho uma preocupação seríssima que em 2022, talvez, a Fundação OpenStack vai ter que trocar a nomenclatura do alfabeto inglês para o Khmer, do Camboja, que tem 72 letras, porque o OpenStack ele veio para ficar. E concordo muito com o Richard, assim, ninguém acha que vai diminuir o workload, o uso, e o OpenStack é uma plataforma que, em 6 anos, já é muito robusta e não para de crescer. Antigamente, eu já não chamo mais, eu tenho dúvidas se eu chamo o OpenStack de uma plataforma para IaaS, que tradicionalmente você vai falar Compute, Network, Storage. Tem Big Data, tem projetos que estão indo para plataformas as a service, como Solo. Tudo bem, você pode olhar ali no Project Navigator os projetos core, os projetos adicionais que são oficiais. Quando você entra dentro do universo de berçário de projetos do OpenStack, é incrível. Então, eu não sei o que vai ser da tecnologia em 10 anos, mas eu acho que o OpenStack vai estar ali lado a lado, com talvez o Khmer, para batizar os releases. Bem, houve um paralelismo aí com a evolução do Linux, né? E realmente é muito parecido numa questão conceptual, porque, como é óbvio, tem o mesmo tipo de projeto, é a mesma filosofia. Agora tem uma diferença fundamental, é a velocidade de desenvolvimento. Isso foi falado aqui já. Falou-se em 6 anos de desenvolvimento desde o início do aparecimento do OpenStack enquanto uma plataforma aberta. Se vocês olharem para trás, no início da década de 90,
quando se iniciou o desenvolvimento do Linux, vocês notem que a internet comercial não estava difundida ainda. Tá? Então, como é óbvio, o ciclo de desenvolvimento também foi um pouquinho mais lento. Realmente, agora, o projeto OpenStack já nasceu com a internet a todo vapor. Isso parece básico, mas a gente, às vezes, esquece da história. Por outro lado, hoje em dia, a gente, não só associado ao ciclo de desenvolvimento dos produtos tecnológicos ser muito mais rápido, nós temos também outras ferramentas que nos ajudam a conseguir acompanhar esse desenvolvimento a essa velocidade. O social media, as ferramentas de colaboração e a própria mobilidade. Tá? Eu hoje de manhã vinha no Uber para cá e vinha alegremente a revisar, né, as perguntas. Então, o pessoal trabalha 24 horas por dia, obviamente eu não recomendo, mas é possível. E tudo isso faz com que a evolução seja mais rápida. Agora, em relação ao futuro. Eu tenho uma visão muito otimista do futuro do OpenStack. Por quê? Porque o projeto a que se propõe é um projeto que faz todo sentido, não só de uma perspectiva técnica, mas de uma perspectiva econômica. Eu apresento sempre as duas visões. Graças a Deus, eu tenho uma formação de base de engenharia e uma formação também de negócio. Os dois mundos, infelizmente, estão realmente muito ligados. Tá? E eu sou muito otimista em relação ao OpenStack pela proposta de valor que traz, a questão de possibilitar a convivência heterogênea de soluções. A questão dos containers, que já foi falada muitas vezes hoje, é um bom exemplo. Os containers não nasceram no OpenStack, para o OpenStack tampouco. Na verdade, pessoal, eu lembro de implantar containers em Unix no início dos anos 2000. Ainda estava longe de falar em cloud, por exemplo. Tá? A gente implantava containers no outro contexto, para fazer outras coisas, para garantir que aplicações legadas que iriam ter que ser portadas para a infraestrutura mais recente, com outro tipo de CPU, por exemplo, mas que aplicações essas já tinham parado seu desenvolvimento, a gente tinha que fazer alguma coisa. E criávamos containers de Unix para rodar essas workloads lá dentro. Então, tudo isso é conceitos que nascem, depois voltam. Tá? O futuro, eu só tenho aqui uma sugestão e uma chamada de atenção, digamos assim, que é o seguinte. Realmente, eu sou muito positivo em relação ao OpenStack, mas a comunidade toda ela tem que estar muito ativa e muito alerta para o seu desenvolvimento. Tá? Eu já vi muitas coisas no ramo da tecnologia que se dizia, não, por amor de Deus, isso vai continuar para sempre, por amor de Deus. Quando o Bill Gates, há uns anos atrás, falou com o CEO da Kodak e disse, olha, a sua empresa está condenada a morrer daqui a 5 anos, todo mundo se riu. E aconteceu. Falamos aí no Pokémon. O pessoal do Pokémon foi convidado para o lançamento, para a palestra anual da Apple, com um buzz enorme. Vocês já viram as últimas métricas do uso do Pokémon? Está descendo vertiginosamente. O mundo hoje em dia é muito volátil, na parte, principalmente no mundo tecnológico. Então, chama aqui a atenção. Temos que estar todos muito atentos. Okay? Outro exemplo. Todo mundo, quando apareceu o Linux, disse, não, a Microsoft vai estar condenada ao fracasso. E esse foi um exemplo que não aconteceu. Tá? A Microsoft está cada vez mais forte. A solução deles de cloud, por exemplo, é uma das soluções comercialmente que mais sucesso tem. É a segunda nesse momento. Então, faço essa chamada de atenção, porque, apesar de acreditar muito no OpenStack, temos que continuar trabalhando muito para que realmente consigamos trazer as novas tecnologias para dentro da plataforma, sempre com essa lógica de abertura e compatibilidade.
10 anos na época de tecnologia é quase uma era, né? Acho que na evolução do planeta e tal, é muito tempo realmente, mas eu acho que uma das coisas que no começo que eu comecei a entender a comunidade OpenStack, entender o projeto, era algo que me incomodava um pouco, era a quantidade de projetos novos que apareciam a cada minuto, e muitos morriam em 2 meses, outros iam para frente. E, às vezes, eu estava lá com uma necessidade mais pontual, eu falava, pô, por que não investe aqui, resolve a rede, em vez de inventar um negócio para fazer plataforma como serviço e tal. E, conforme os anos passaram, eu vi que isso é uma boa estratégia da Fundação, porque a tecnologia muda muito. Se o OpenStack ficasse preso puramente a IaaS, no arroz com feijão ali, podia ser perfeito nisso e tal, mas não dá tempo. Hoje você está vendo Newton, o foco é container, o foco é bare metal. Por quê? Bare metal, nuvem pública, são pouquíssimas que fornecem bare metal, e ainda tem essa necessidade da aplicação. Então, isso dá uma energia, uma vitamina para o projeto muito grande, porque ela envolve gente nova, com foco diferente. O fato do projeto ser modular também dá uma vitamina para o projeto continuar vivo, né? Hoje nós vemos empresas que, por exemplo, eu conheço até um case no Brasil, ele usa o Keystone. Para quê? Ele não tem o resto? Não. Ele usa o Keystone para fazer autenticação via token de SSH dos funcionários. Eu já vi nuvens que o cara tem Big Data, ele só quer saber do Saara e o que precisa para rodar o Saara. E isso vai ampliando. Então, enquanto a Fundação estiver fazendo o trabalho dela bem feito como está, abrindo, desenvolvendo, claro, com muito cuidado para não perder foco, garantir estabilidade que já conquistou e tudo mais, o OpenStack vai continuar com esse compromisso de acompanhar as novas tendências e atender às necessidades das aplicações com tudo que é novo e está entrando, né? É um projeto que apoia. Eu lembro que quando o Docker começou a falar de Docker, aquela explosão de Docker, lógico, já tinha lido artigos, visto o site, mas foi no OpenStack Summit, naquele momento que eles pegaram 2 salas do OpenStack Summit e falaram, aqui vai ser o Container Summit dentro do OpenStack Summit. Ou seja, o OpenStack não tinha nada a ver com container naquela época, mas foi ali que eu aprendi o que era container. Então, se a Fundação continuar surfando essa onda com esse compromisso de atender às necessidades que estão vindo, eu acho que tem tudo para continuar aí no hype por muito, muito tempo, né? E a estratégia está sendo bem feita, tomara que continue assim, melhorando cada vez mais. Quer dizer, há um consenso aqui que o OpenStack, de fato, veio para ficar, né? É uma tecnologia que está madura o suficiente, embora há esse alerta aí para uma visão a longo prazo, né? Do qual o OpenStack tem que estar sempre se desenvolvendo novamente, para acompanhar, se reinventando, para acompanhar o ritmo de mudança de tecnologia. Legal. Então, vamos pegar um gancho rápido aí, né? Quando a gente compara a evolução de tecnologia aqui no Brasil com outros países, né, a gente tem um certo déficit, né? E eu queria ver o que isso interfere, assim, de forma bem rápida, se é o cenário econômico do Brasil ou o cenário econômico da América Latina tem alguma influência nisso, né? Esse aí a gente começa com o Miguel de forma. Tá. Obviamente, a questão da crise econômica traz um problema do lado da demanda, certo? Da demanda de uma bruta. Mas isso é verdade para a cloud ou para qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto. E claro que a demanda é afetada de uma forma diferenciada, dependendo do que estamos a falar. Tá? Então, isso é óbvio que existe uma correlação entre a adoção de cloud e o estado da economia de um país. Mas, sinceramente, se nós olharmos para alguns outros países, vemos realmente, já falamos disso aqui hoje, que tem uma adoção, uma taxa de adoção maior, alguns dos países. Agora, eu gosto de analisar esse tema com algum cuidado, porque, notem, uma das propostas de valor da cloud, e em concreto do OpenStack, por exemplo, quando nós falamos de eficiência, gestão eficiente de recursos, isso vai se traduzir, do outro lado da cadeia de valor, em custos mais baixos. Então, contrassensualmente, se nós olharmos,
uma crise econômica pode ser uma excelente oportunidade para acelerar a implantação de uma entrada no mercado, acelerar no mercado de negócios como o negócio da cloud. Então, é necessário ter algum cuidado. Eu acho que, no caso, por exemplo, do Brasil, realmente essa crise econômica está servindo para se falar mais de cloud. Tá? Muitos clientes olharam e começaram a perguntar, não, por que não vamos para a cloud? O que é que você tem para me mostrar com essa lógica de negócio ou de serviço? E aí, claro, o OpenStack tem um papel fundamental. Então, eu acho que realmente isso é muito importante. E quando nós olhamos para o Brasil em concreto, mais uma vez, nós verificamos um fenômeno interessante, que é o seguinte: o mercado, o negócio de cloud já é complexo pela sua natureza. Não só tecnicamente, vejam a quantidade de projetos que a gente tem que coordenar, tem que trabalhar, mas também o próprio tecido econômico do país. Tá? A forma como a gente entrega serviços de IT, por exemplo, e aí não é só Brasil, como é óbvio, mas tem toda uma cadeia de valor muito complexa. Tem canais de venda, canais de serviços, tem uma segmentação extremamente complexa do mercado, certo? E depois tem alguns detalhes. Por exemplo, nós falamos com muitos clientes que nos dizem, beleza, Miguel, olha, você traz aqui projetos muito bons, com muitas referências de cloud sobre OpenStack, ou usando OpenStack, mas e aí? Um dos meus problemas, Miguel, é que como é que eu acesso a esses dados? Se você vai levar os dados para um ou outro data center, e aí? É que, sabe, eu normalmente tenho determinada, sei lá, intermitência nos meus links de acesso. Como é que a gente resolve isso? Tá? E não estou falando só das áreas remotas do país. Então, empresas como a Embratel aqui, ou a Vivo, ou outras, estão trabalhando muito para melhorar ainda mais a questão da infra no país. Porque são duas faces da mesma moeda. IT não se faz sem transporte de dados, telecomunicações, mas não se faz também sem o local onde vivem os dados, que é o data center. Então, aí o Brasil tem também alguma particularidade, tá? Que estamos todos trabalhando nesse sentido, mas tem essa dificuldade adicional. Por exemplo, a Huawei aqui também tem um papel duplo, eu diria. Por quê? Porque não só estamos muito junto de parceiros como a Embratel ou outros já aqui falados hoje para ajudar a melhorar essa questão do transporte de dados, como também estamos do outro lado, do lado do IT, do lado onde os dados vivem. E agora é preciso coordenar esses dois mundos. Tá? Então, aqui, eu acho que realmente temos estou muito otimista em relação ao futuro, porque está sendo feito esse trabalho. A questão é que o país partiu de uma situação um pouco mais desfavorável, até devido à sua geografia. Vocês olhem, por exemplo, ao caso da China. Vocês dizem, a China, Miguel, isso não cola, porque a China é tão grande como o Brasil. É verdade. Mas a questão é que tem outras especificidades. A forma como a China faz o seu desenvolvimento tecnológico é feita de uma forma muito mais centralizada, se vocês quiserem. É feita de uma forma muito mais coordenada, que tem vantagens, mas também tem desvantagens. Uma das vantagens, por exemplo, é que, no caso chinês, que eu conheço bem, como vocês devem entender, eles saltaram alguns passos tecnológicos. Então, tal como em Singapura, se você quiser contratar uma rede fixa de telefone, você não consegue, porque a infra foi preparada logo para ser tudo wireless. Também na China, fazendo agora o paralelismo com a questão da cloud e do OpenStack, eles saltaram alguns passos do desenvolvimento, foram diretos para esse tipo de infraestrutura, em muitos casos, em muitas empresas. Então, essa é a razão pela qual, por exemplo, na China, temos taxas de adoção de cloud muito elevadas. Tá? Agora, claro que aqui no Brasil estamos falando muito de cloud. E, graças
as ironias do destino, essa questão da crise acaba sendo um catalisador. Bom, eu acho que ninguém discute aqui que o ser humano não gosta de mudar, ele é resistente à mudança, é difícil mudar. Eu acho que isso não é só brasileiro, mas a gente também sabe, institutos de pesquisa falam, por questões culturais, econômicas, que o brasileiro ele é um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, talvez, é aquele que espera todo mundo entrar na piscina para ter certeza que a água não está muito gelada, depois ele vai. Mas eu acho que tem uma grande... Assim, o futuro é positivo. Por quê? A gente também tem na área de tecnologia, a gente também tinha uma outra questão, né? A tecnologia nova ela saía, muitas vezes nos institutos na América do Norte, na Europa e por aí vai, e aquela empresa que lançava aquela tecnologia, aquela tendência, tinha um mercado absurdo para desenvolver lá. Então, cara, demorava mais para chegar isso aqui para a gente mesmo, por estratégia. E então existia esse delay natural, né, das coisas, mas eu acho que isso acabou, né, porque hoje a gente vê os grandes players de nuvem com sites aqui no Brasil, soluções sendo lançadas simultâneas aqui e lá. Então, é nítido que existe esse gap, existe esse tempo, que se falavam em 3 anos de diferença para os Estados Unidos, de 2 anos para uma adoção de uma tecnologia, mas ele está cada vez mais curta. E eu tô, assim, provas disso, eu acompanhei bem o OpenStack e vi esse delay acontecendo, né, essa distância. E também eu estou acompanhando muito essa questão de containers, que todo mundo acreditava que era mais difícil ainda, porque ela envolve diretamente a rearquitetura das aplicações e tal. Sim, aplicações legadas vão demorar e tudo mais, a gente sabe disso. Mas eu estou espantado com assim, quanto tempo foi para a gente começar a ouvir falar a palavra Kubernetes, Docker, e quantas pessoas eu estou encontrando cada vez mais em eventos de tecnologia que já estão rodando isso em produção há meses, né? Então, estou sentindo aqui que, primeiro, não vai ter jeito, a gente vai ser empurrado, a tecnologia vai mudar, a gente precisa de economia de custo para crescer, até para sair da crise, para otimizar as coisas, e a tecnologia está aí para isso, e nós vamos ser empurrados porque as coisas vão mudar, e se a gente não acompanhar, a gente vai ficar para trás. Então, forçado, obrigado ou não, acho que o futuro ele é bem otimista e esse gap tende a diminuir cada vez mais. Eu lembro quando eu era criança, no interior, eu ficava esperando ver se ia chegar a revista Bis naquela cidade ali, porque era difícil o disco, você ouvia falar no disco tal, mas não tinha como comprar. Nessa época de globalização, a gente esquece que o Brasil é um país jovem, com uma democracia jovem, aí, conquistada ou perdida dia a dia, e que o que colocou a gente teve uma reserva de mercado gigantesca na área de tecnologia, e, por mais que a gente já tenha esquecido disso, isso atrasou um pouco as coisas aqui, e, obviamente, agora está mudando, já está mudando há um tempo, está muito mais rápido, mas, como veio a globalização, a internet avassaladoramente, a gente fica se criticando assim, né? Poxa, estamos atrás dos Estados Unidos. É óbvio que, nos anos 80, lá, eles já estavam, né, brincando com os Commodores da vida, e, enfim. Mas eu acho o OpenStack uma excelente oportunidade. Obviamente, felizmente, isso está mudando para o Brasil. E o OpenStack é uma excelente oportunidade para essa descentralização. Assim, eu estava vendo outro dia a Universidade de Campina Grande no OpenStack Summit de Austin dando um show em pesquisa de avançadas com Big Data em cima de OpenStack. Quer dizer, poxa, Paraíba não é mais Sudeste. Então, o OpenStack, eu acho que ele chega para ajudar a gente a correr mais junto com tudo que está acontecendo no mundo. Como que a parte de container consegue ajudar? Eu acho que todo mundo acabou complementando a última pergunta automaticamente, porque é uma moda, é uma tecnologia nova. Eu acho que a próxima tecnologia depois de container é o conceito de microkernel, né, que a aplicação e o sistema operacional deixam de ser coisas diferentes. Né? Se você pegar e botar no Google, vocês vão ver que já tem projetos que estão bem forte nesse segmento, né? E a gente queria, acho que dá tempo de a gente fazer umas 2 perguntas. Então, assim, gostaria de levantar a mão aí pelo menos umas 2 pessoas para
fazer pergunta. Ela pode ser relacionada tanto ao negócio quanto ao aspecto técnico e escolher um dos representantes aqui para poder responder. Vim esperando um evento talvez muito técnico e achei um evento que aborda vários aspectos do nosso dia a dia de TI. Realmente muito grato pelo evento, muito bom. A minha pergunta ela é relacionada ao modelo de negócio que se aplica em cloud. Como que o OpenStack está se posicionando? Eu trabalho muito com muitas clouds diferentes, Google, Microsoft, IBM, cloud geral. E que eu percebo que o sucesso sempre está numa pré-venda, no modelo comercial, na abordagem em níveis altos das empresas, uma abordagem de modelos de treinamentos voltado a vender para o executivo, vender não só para o técnico. Como que o OpenStack se posiciona, como que vocês estão pensando sobre como abordar melhor, como entregar melhor para as empresas a venda mesmo, a adoção em um nível mais executivo, menos técnico, como que isso funciona? Não sei se eu consegui expor a dúvida. Não sei se ficou claro. A dúvida eu acho que é mais para o Michel mesmo, que ele parece mais um executivo, mais voltado a isso de negócio, business. Bem, eu acho que o OpenStack, eu acho que todos concordamos, é uma framework, uma plataforma, se quisermos. Tem que ter cuidado ao utilizar os nomes, né? Porque se eu falo em plataforma, posso estar falando em plataforma as a service. Não, aqui não estou falando de questões técnicas, estou falando realmente que é uma framework, que é um agregado de projetos, tal como todos nós sabemos. Sinceramente, eu acho que, tal como não competir ao Linux, propriamente dito, estabelecer como fazer o go-to-market, sinceramente, eu acho que isso deve estar do lado da iniciativa privada. Ok? O OpenStack traz as ferramentas, traz a proposta de valor técnico, com base nessas premissas de abertura, flexibilidade, escalabilidade e tudo mais. Respondendo à sua pergunta de uma forma bem objetiva, aquilo que eu tenho visto no mercado é o seguinte: cloud não se faz sempre da mesma forma, concordo com você, e o conselho que eu dou para qualquer empresa que queira se lançar no mercado, seja como cliente de cloud, ou seja como provedor de cloud, tem que analisar muito bem o seu caso. Tá? Por exemplo, mesmo no caso de cloud B2B, você tem diferenças muito marcadas entre o seu go-to-market. Se você, por exemplo, está trabalhando numa proposta de valor, numa oferta para um B2B mais corporativo, vai ser completamente diferente a sua estratégia quando comparado com um B2B mais small and medium business, por exemplo. Por exemplo, você tem que trabalhar e pensar como vai fazer esse go-to-market. Vou usar canais de distribuição, vou fazer eu tudo. Como é que eu vou segmentar o meu mercado? Okay, eu vou endereçar o mercado do small and medium business, mas e aí? Mas eu quero ser igual à Amazon? Pessoal, a gente tem que encarar a realidade. É muito difícil competir. A Amazon fornece serviço de cloud pública. Mas, como é óbvio, a Amazon tem a possibilidade de vender aqui no Brasil, de ofertar no mercado brasileiro soluções para pequenas e médias empresas. Como é que você vai competir com uma Amazon, que tem um custo por VM de umas poucas centenas de dólares por ano? Então, aí, você tem que pensar no negócio de uma forma como é que eu vou diferenciar. Tá? Por exemplo, dou uma dica. Empresas como as empresas de telco, que a gente conhece bem, é óbvio que elas têm uma vantagem competitiva, que é poder agregar não só o serviço de cloud, como também a parte, por exemplo, das ofertas de telecomunicações dentro do pacote. Porque aí a Amazon não consegue fazer para você. Você vai pagar mais caro. Então, a
questão da cloud, quando a gente olha para a cloud numa questão de mercado, é realmente muito complexa. Você vai lançar um negócio de cloud ou vai ser usuário de cloud? Coisas básicas como é que é a portabilidade dos meus dados que eu tenho agora no meu sistema legado para o novo sistema de cloud do vendor X, Y ou Z. Esse vendor, por exemplo, oferece serviços de integração, ele me ajuda a fazer essa portabilidade. Mais do que isso, no futuro, o futuro é incerto. Se eu quiser migrar os meus dados, não estou satisfeito com o meu cloud provider atual, quer migrar para outro. E aí? Aí interessa realmente a tecnologia que você tem por baixo. É OpenStack? Pergunta número 1. É, então, em princípio, é mais aberto. Então, estão vendo como tudo isto está interrelacionado. Você tem que... Ok, eu faço a portabilidade dos meus dados para a cloud. E aí? Como é que vai ser a minha estratégia de disaster recovery? Né? Como é que vai ser a minha estratégia de acesso a esses dados? Quantos links redundantes eu vou ter? O custo que eu poupo ao ter os serviços na cloud vai compensar, a redução do custo vai compensar provavelmente o aumento do custo com comunicações? Então, tem que fazer, normalmente sim, mas tem que fazer essa análise. Sim, cada caso é um caso e acaba sendo avaliado bem individualmente. Galera, a gente vai encerrar aqui.